importante? Eu vou falar o antes, né? Como que era antes de Jesus e depois de Jesus, né? Quando eu cantei um louvor desse. Meu pai, minha mãe, eu sou a filha do meio, tenho um irmão mais novo, um mais velho, né? Então, uma família classe média, tudo certo, ótimo. A minha mãe começou a ter câncer. Então, eu com 17 anos, a minha mãe morreu, né? Sofreu muito, foram 5 anos de muito sofrimento, muita dor. E ela faleceu e eu, a única mulher, a casa inteira, né, para me cuidar. Eu era muito jovem, né? Tinha vários sonhos, então eu sempre achei assim, tudo que na minha casa, o cuidado, o meu irmão mais novo, 13 anos, começou a repetir de ano, ele repetiu 4 vezes o mesmo ano, né? Ele não conseguia passar. E o meu irmão mais velho começou a entrar com drogas em casa. Meu pai trabalhava, não conseguia enxergar, não via, né? E drogas, aqueles rocks, né, com aquelas músicas, pesado aquilo, né? Tudo em inglês, ninguém entendia nada. O jovem, né, fica repetindo aquilo. E realmente assim, a casa começou a ficar muito abandonada mesmo. Comecei já a me envolver com maconha, namorado, e o mais novo. A gente achava tudo que era o normal, né? Que era o certo, tudo. E só que eu consegui, olha só, eu muito esforçada, ainda entrei na faculdade, consegui um bom trabalho no aeroporto. Era uma época que eu ganhava muito bem, mas ainda tinha que cuidar da casa, ainda tinha tudo aquilo. Não parava ninguém em casa para ajudar. Então, assim, meu pai trabalhava. Eu ainda tinha que passar a roupa dele, lavar, manter a casa. Gente, aquilo começou a ficar assim muito pesado para mim. Eu comecei a ficar muito revoltada com aquilo, né? E eu não queria a vida da minha mãe. Eu achava que, por ela ter aquela vida, que ela que começou a manifestar aquela doença. Então, eu tinha pavor de ficar presa. E aquele cuidado da casa era uma família que não era a minha família, o meu marido, os meus filhos, né? Então, eu acabei saindo de casa. Eu era muito revoltada com meu pai, porque eu achava que ele que ele era o culpado, né? Que ele não dava assim a possibilidade da minha mãe passeios, outro tipo de vida, né? Então, eu com 24 anos saí de casa, fui lá para o meio do mato, larguei tudo, larguei faculdade, larguei tudo e fui viver. E para mim aquilo tudo era muita felicidade, né? Eu sentia assim uma liberdade, aquela vida na natureza. Tinha muitos jovens que fizeram isso também. Só que eram jovens que foram buscando uma sociedade alternativa, né? Raul Seixas, sociedade alternativa, e a gente levantou essa bandeira, fomos lá e assim, mas com envolvimento com droga. Me envolvi com o pai dos meus filhos, que fazia astrologia, ele estudava alquimia, toda essa coisa esotérica, tai chi, os oráculos chineses, né, I Ching, são coisas que da nova era, né? Coisas da nova era. E aí acabei aprendendo essas coisas, e lá em Chapada dos Guimarães, no meio do mato, e realmente aquilo era tudo muito lindo, muito gostoso até, porque era, né, com muitos jovens e tudo. Só que aí tive a Tami, né, que é uma bênção, uma graça. Depois eu tive o Artos, recebi uma herança. Aí eu queria comprar terreno. Eu já tinha sonhos, né, de crescer naquele lugar, de construir. Meu pai é arquiteto, então sempre gostei muito disso. Só que aí o César começou a beber, se envolver com bebida. E foi muito rápida a queda dele. Os meninos eram ainda pequenos, eu no Mato Grosso, e realmente ele não quis. Aí começou a acontecer vários problemas, né? O que eu não queria era voltar para minha casa, para a casa do meu pai, porque eu sentia como se eu fosse presa, né? Presa. Uma coisa assim bem opressa, eu ficava muito triste. Voltava, né? Eu acho que várias coisas de toda aquela enfermidade que a minha mãe tinha passado, né?
Mas as coisas começaram a piorar muito com o César. Ele começou a ficar cada vez mais perdido. Meio-dia já era uma pessoa que não dava para contar com ele, já estava completamente embriagado. Meio-dia, gente, era uma coisa assim horrorosa. E os dois muito, muito queridos. Eu comecei a querer sair daquilo. Eu me sentia desprotegida totalmente, porque era meio do mato, né? E aí a família dele não acreditava em mim. Eu falei, bom, quando a coisa aperta, a gente sabe a quem recorrer, né? Deus, pelo amor de Deus, Senhor, me mostra, né? A gente vem de toda uma criação, que a gente sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, a gente tem isso, né, no nosso coração. A quem recorrer na hora de sufoco, a gente busca a Deus. E eu comecei a buscar Deus nessas coisas que eu achava que eu ia encontrar, né? Astrologia. Eu ficava estudando, eu usava essas coisas adivinatórias. Eu comecei a buscar respostas, eu queria me dar bem, né? Eu acho que todo mundo quer, né? E ainda mais com filho, a gente quer ter uma estrutura, a gente quer o melhor para eles. E eu comecei essa busca, acabei não ficando lá. Começou a ter problemas seríssimos lá, né, na cidade. Deixei tudo, voltei para a casa do meu irmão na praia. E eu não queria voltar para a casa do meu pai. E aí, com o meu irmão na praia, eu continuei com essas coisas. Gente, a minha vida foi piorando, foi piorando. Cada vez eu mexia mais com essas coisas, cada vez eu me envolvia seixonoye, espiritismo. Eu queria buscar, eu precisava de salvação, né? Só que aquilo ia me embolando cada vez mais e eu não percebia. Eu achava que era olho gordo. Para mim, tudo era olho gordo. Tudo que acontecia, gente, é olho gordo. É inveja das pessoas, por isso que não dá certo. E eu culpava sempre as pessoas, eu culpava sempre um histórico. A gente não conhece como é o mundo espiritual, a gente não conhece, a gente vai fazendo, a gente não vê aonde que a gente está errando, porque eu não fazia as coisas por maldade. Quando eu ia me envolvendo com essas coisas, me meti com cigana, gente, padre exorcista, eu ia para tirar um encosto, né? Porque estava cheio de olho gordo, inveja, e nada dava certo. E eu achava que era isso mesmo. E aí, piorando, gente, olha, quando eu me lembro, acidentes terríveis, chuveiro que queima. Eu não conseguia. Eu achava assim, a sensação que eu tinha é que eu lutava com o Alien. Vocês conhecem o filme do Alien? Alien, a ressurreição. Então, quando eu estava conquistando, agora, fazia lá um negócio para dar certo. Aí, quando estava aí vinha uma coisa assim muito terrível que eu tinha que buscar força lá no fundo para conseguir superar aquilo. E teve uma hora. Meu irmão já tinha começado a vir aqui na El Shaddai, né? Então, um dia eu recebi um jornalzinho da igreja, né? E nesse jornalzinho, eu estava lendo o jornalzinho e tinha um diálogo de Jesus com o diabo, que eu achava que ele não existia, né? Para mim não existia o diabo. Mas Jesus a gente sabe que ele existe, que a gente conhece, né? A história de Jesus. Então, quando eu li esse diálogo, aí falei, Senhor, e o diabo falava assim, eles são marionetes na minha mão, eu faço o que eu quero com a vida deles, e eu uso mesmo, fico enganando mesmo. Eu falei, meu Deus do céu, será que é isso aí? Aí eu orei, eu levantei um clamor muito parecido com essa música, com esse louvor. Mostra, Senhor, muda a minha vida. Eu sei que o Senhor é o Filho de Deus. Muda a minha vida. Mostra onde eu estou errando. Eu quero saber qual é a verdade. Eu quero saber a verdade, porque não dá mais. Eu entreguei totalmente. Eu não tinha esperança. Não tinha esperança. 2 filhos lindos, mas eu não sabia nem o que dar para eles. Eu estava desistida de viver. Eu já não aguentava mais. Não aguentava. E aí, eu indo para o trabalho, nesse mesmo dia que eu fiz essa oração, né, pedi, clamei mesmo a Ele. Eu estava indo para o trabalho, tinha um louvor. Quando eu escutei esse louvor no rádio, porque imagina eu escutar, igreja, coisa de crente, meu Deus, nem pensar, né? Eu
nem imaginava, eu achava horrível tudo. E só que quando eu escutei esse louvor, falava com aquilo que eu precisava, assim, me lava, me limpa, porque eu quero sentir a sua vida, né, em mim. E aí foi como a sensação que eu tive foi assim de um balde de verdade caindo em mim, de que eu não devia saber mexer com essas coisas, de que eu estava indo por uma rota terrível, né, terrível de morte mesmo. Eu quase perdi o meu filho num acidente que foi um milagre ele ter sido salvo. Ele foi salvo num hospital evangélico. Se fosse outro hospital, ele não teria. Foi um milagre que aconteceu com o Arthur. Ele caiu de uma altura de cabeça no concreto, quebrou. Gente, coisas terríveis, terríveis aconteciam comigo. Assim, eu saía de casa, eu acho que meu pai já ficava apavorado, né? Porque o que será que vai acontecer? E era assim mesmo. Eu ligava com alguma coisa bem catastrófica assim, que tinha acontecido. E aí aquela correria para me ajudar, e carro que ficava destruído, e coisas assim terríveis mesmo. E aí, mas nesse dia, eu falei, Jesus, eu me senti tendo encontrado Jesus, eu me arrependi de tantas coisas, sabe? Foi um momento assim muito forte para mim. E aí, quando eu cheguei em casa, eu falei, eu não quero mais isso, o que é isso? Tarô dos anjos, tarô não sei do quê. Aquilo começou a me incomodar muito, eu já me desfiz de tudo aquilo. E no domingo eu pedi para o meu irmão para me trazer na igreja, que eu precisava ouvir. Eu que estava buscando ainda, eu queria achar um lugar certo. E a primeira coisa que eu abri na Bíblia, né, lógico, palavra de Deus, a gente sabe, e eu peguei lá, falei, Deus fala comigo, ele falou, né, o inimigo vem para matar, roubar, destruir. Só que eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Aí Senhor, a minha vida é sua, é sua. E aí eu me entreguei para Jesus, vim na igreja. Aí o pessoal assim maravilhoso, todos têm palavra de bênção para a gente, né? Aí a minha vida começou a ser transformada. Foi assim algo maravilhoso. A gente se converteu, eu, a Tami e o Arthur, tudo junto, né, com os dois. Falei, tudo que vocês aprenderam comigo até hoje, tudo errado, vamos começar tudo de novo. Só que agora vamos começar com os princípios de Deus, vamos começar uma vida nova. E tudo que falava para a gente vir na igreja, a gente começou a vir. Eu precisava de muita renovação da mente, né? Aprender tudo de novo. Me sentia mesmo uma criança espiritual querendo aprender. Então, quando falaram que ia ter o encontro, eu ia em célula, tudo que falava para mim, eu ia, porque eu estava sentindo que ia fazer diferença na minha vida, que a minha vida ia ser outra. E fui para o encontro. Aí o encontro foi uma coisa que marcou a minha vida. Fomos todos, eu, a Tami e o Arthur, né? Nós fomos para o encontro e saímos completamente renovados. Deus restaurou, Deus me mostrou que não era a culpa do meu pai, que não era a culpa das pessoas, que não era nada de olho gordo, nada disso. Eram aquelas coisas que eu estava mexendo, que eu estava me enroscando muito, né? Eu estava atraindo coisas ruins mesmo, né? Manipulando com coisas que não cabiam a mim estar sabendo. Então, eu larguei tudo isso mesmo, gente. Eu me desfiz de tudo aquilo, né? E aí, só pela palavra de Deus. E aí, encontro, fizemos escola de líder, fui aprendendo a viver pelos princípios de Deus, né? Então, hoje a nossa vida é assim, é de conquista, com as armas que Deus dá para a gente, que é jejum e oração. A gente vem crescendo, a gente vem, a cada dia Deus dando mais vitória. Cada dia, hoje eu vivo liberdade de verdade. Então, aquele tempo, quando eu deixei tudo, eu achava que eu estava sendo liberta, tendo a vida livre, né? Que o jovem gosta tanto de liberdade, mas eu era totalmente cativa, manipulada mesmo por ideias revolucionárias, coisas que não estavam me acrescentando nada. E hoje eu vivo de verdade uma liberdade em Cristo. A gente conquista. Meus 2 filhos, a Tami fez USP.
O Arthur aí está fazendo uma faculdade também de arquitetura, super legal. Deus transformou totalmente a nossa vida. Nunca mais liguei para o meu pai falando que tinha acidente. Hoje ele fica tranquilo quando eu falo onde eu vou, onde eu não vou. Ele fica em paz, tudo dá certo. Ele fala, hoje agora vocês ficam enchendo aí Jesus, né? Porque tudo que vocês querem dar certo, fica pedindo para ele. Eu falo, é mesmo. E ele dá e ele gosta que fique pedindo, que viva com ele. Então, assim, a minha casa hoje é paz. Estou morando com meu pai, sim, ainda. Só que é uma família totalmente restaurada, somos super amigos, é uma bênção, é uma paz, é uma tranquilidade. Jesus mudou toda a minha vida e dos meus filhos. E isso é só o começo. Eu sei que cada dia que passa, isso daí, são mais de 9 anos que eu estou na igreja. Além de nunca mais ter tido esse tipo de acidente, hoje a vida é de paz, tranquilidade, a gente usufrui assim, essas alegrias de conquista. Se tem alguma dificuldade, a gente sabe que a gente conquista e vai ficando cada vez melhor. Não é uma coisa que começa boa e vai piorando, como sempre. E com desilusão, e com problemas, não. Começou com ainda algumas dificuldadezinhas e está ficando cada vez melhor, porque cada vez a gente está mais santo, mais próximo de Deus, com mais intimidade com Deus, e as coisas vão ficando melhor com Jesus, viu? Então eu sei que muitas coisas boas ainda estão por vir, amém? E o mais gostoso é hoje estar vendo pessoas que a gente convida para vir, e Jesus já fazendo os milagres na vida das outras pessoas. A gente já consegue... A gente tem tanta fé que é Deus que vai fazer, que não importa qual é o seu problema, do jeito que você chegou na igreja, Jesus vai fazer. Não há impossíveis para Deus. Amém? Então, tomem posse. Do impossível vai acontecer. Em nome de Jesus.